A provocação perde a sua força. As armadilhas emocionais falham. Existe uma razão pela qual o estratega mais perigoso raramente é a voz mais alta. O silêncio esconde a intenção. A calma esconde a força. O controlo emocional esconde a capacidade. Quando as pessoas não conseguem ler o teu estado interno, elas hesitam. Quando não conseguem prever a tua reação, não conseguem desenhar os teus pontos de pressão, o mistério não é um traço de personalidade. É um escudo defensivo nas dinâmicas de poder. Neste vídeo, vais aprender a remover os teus pontos fracos emocionais. Como parar de recompensar a manipulação com reações. Como te tornares menos previsível sem te tornares distante. E como construir uma presença calma e controlada que faz os outros pensarem duas vezes antes de tentarem mover-te. Isto é, sobre armadura psicológica, disciplina comportamental e autocontrolo estratégico. O tipo de comportamento que te torna difícil de pressionar, difícil de atrair e difícil de influenciar. A maioria das pessoas nunca treina esta habilidade, que é exatamente a razão pela qual ela funciona. Antes de começarmos, quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu controlo as minhas reações. Número 1. A razão pela qual continuas a ser magoado. Tu não continuas a ser magoado porque os outros são poderosos. Tu continuas a ser magoado porque os teus sinais emocionais são visíveis e fáceis de ler. Quando o teu estado interior está exposto, o teu comportamento torna-se previsível. E quando o teu comportamento é previsível, a tua direção pode ser manipulada. O controlo raramente começa com a força. Começa com o reconhecimento de padrões. Alguém estuda como tu reages sob estresse, sob elogios, sob desafios. E uma vez que o teu padrão é claro, a influência torna-se fácil. A maioria das pessoas revela-se demasiado rápido. Uma pequena acusação faz-las defenderem-se. Um pequeno atraso deixa-as ansiosas. Um pequeno elogio faz-las colaborantes. Estas respostas parecem naturais. Mas nas dinâmicas de poder, as respostas automáticas são brechas. O observador não precisa de discutir contigo. Ele só precisa de te provocar. Uma vez provocado, começas a tomar decisões emocionalmente em vez de estrategicamente. É aí que o dano começa. Os manipuladores são leitores pacientes do comportamento. Eles testam primeiro com pequenos movimentos. Um tom desdenhoso, uma resposta atrasada, uma leve contradição. Não para lutar, mas para medir. Se te apressares a justificar-te, eles aprendem que tens medo de ser mal compreendido. Se ripostares de forma ruidosa, eles aprendem que tens um ego sensível. Se tentares agradar, eles aprendem que queres aceitação. Cada resposta não controlada torna-se num dado comportamental. Os dados tornam-se em vantagem. Explicar em excesso é uma das maiores fraquezas silenciosas. Quando explicas além do que é pedido, expões o motivo e a insegurança ao mesmo tempo. Tu tentas parecer claro, mas acabas por parecer inseguro. Os comunicadores estratégicos dizem menos do que sabem, e não mais do que sentem. A brevidade protege a posição. O excesso de palavras expõe-na. A pressão deve reduzir as tuas palavras, não multiplicá-las. A Maquiavel disse uma vez: nunca tentes ganhar pela força o que pode ser ganho pelo engano. A lição mais profunda aqui é a consciência. A influência funciona melhor quando o alvo não percebe o método. O gatilho emocional é uma forma de engano suave. Parece um momento normal, mas na verdade é um teste. Se as tuas emoções respondem a todos os testes, tu chumbas sem veres o exame. A velocidade é outra vulnerabilidade. Respostas instantâneas parecem confiantes, mas muitas vezes são impulsos. O impulso pode ser provocado a pedido. Uma pausa ponderada, no entanto, quebra a tentativa de controlo.
O silêncio cria incerteza do outro lado. A incerteza remove a precisão deles. Quando eles não conseguem ler a tua mudança interna, não conseguem ajustar a sua tática, a disciplina emocional não é a ausência de emoção. Tu continuas a sentir, mas decides quando e como o sentimento se torna a ação. Esse ponto de decisão é onde vive a força psicológica. Quando as tuas reações se tornam intencionais em vez de automáticas, as tentativas de te pressionar começam a falhar o alvo. A partir de agora, trata as tuas respostas como libertações controladas, não como reações reflexas. A compostura é proteção. O comportamento medido é uma armadura. A previsibilidade é um risco. Agora, quero que deixes esta afirmação nos comentários. As minhas reações são escolhidas. Número 2. Compreender a natureza humana. Se compreenderes mal a natureza humana, vais ler mal o comportamento. E quando leis mal o comportamento, fazes as jogadas erradas no momento errado. Muitas pessoas caminham por ambientes sociais e profissionais com um modelo de fantasia na cabeça. Elas assumem que a justiça, a lealdade e a intenção vêm primeiro. Na realidade, a vantagem, o tempo e o interesse próprio geralmente vêm primeiro. Isto não é cinismo, isto é consciência operacional. Quando vês as pessoas como elas são, e não como gostarias que fossem. O teu discernimento torna-se mais afiado e o teu posicionamento torna-se mais forte. A maioria dos indivíduos age de acordo com o benefício percebido. O apoio aumenta quando os incentivos se alinham. A distância aparece quando o valor cai. Este padrão é antigo e consistente. Não torna as pessoas más, torna-as previsíveis a um nível estrutural. O erro é esperar lealdade permanente de um alinhamento temporário. Quando esperas constância sem incentivo, a decepção torna-se garantida. Os pensadores estratégicos acompanham as tendências de comportamento, não as promessas verbais. As palavras são baratas, a ação é cara. É por isso que a ação revela a verdade mais rápido do que o discurso. Qualquer um pode declarar respeito, compromisso ou acordo. Muito poucos o demonstrarão quando surgir um custo. Observa o que as pessoas fazem quando há risco, atraso ou inconveniência. Esse momento expõe a ordem de prioridades. A verdadeira hierarquia de uma pessoa só é visível quando algo tem de ser sacrificado. Até lá, as palavras são teatro, não provas. A observação deve substituir a suposição. Em vez de reagires emocionalmente ao que é dito, analisa o que é repetido. Os padrões importam mais do que os momentos. Um gesto dramático significa pouco. Comportamentos repetidos significam tudo. Profissionais em inteligência e negociação estudam as linhas de base, os padrões de comportamento normal antes de julgarem as anomalias. Tu deves fazer o mesmo. Quando conheces a conduta base de alguém, os desvios tornam-se sinais em vez de surpresas. Maquiavel disse uma vez: os homens esquecem mais rapidamente a morte do seu pai do que a perda da sua propriedade. A mensagem não é sobre crueldade, é sobre prioridade. A vantagem material e pessoal muitas vezes supera a narrativa emocional. Quando recursos, estatuto ou segurança estão envolvidos, o comportamento muda rapidamente. Se ignorares esta realidade, continuarás a ficar chocado com decisões que na verdade eram lógicas do ponto de vista do ator. Separa o teu ego da observação. Quando observas como um cientista, removes a ofensa pessoal da equação. Começas a fazer perguntas melhores. O que é que esta pessoa ganha? O que é que ela evita? Que padrão se repete? O que aciona a sua cooperação? Esta postura analítica evita a rotulagem emocional incorreta. Em vez de chamares alguém de falso, identifica as mudanças de incentivos. Em vez de chamares alguém de leal,
identificas interesses alinhados. As vítimas emocionais levam tudo a peito. Os observadores estratégicos contextualizam tudo. Essa diferença muda os resultados. A personalização produz dor e confusão. O contexto produz clareza e controlo. Paras de perguntar por que razão fizeram isto comigo e começas a perguntar que resultado eles estavam a tentar otimizar. A segunda pergunta dá poder. A primeira dá frustração. Quando compreendes os motores humanos, incentivo, medo, ganho, perda, tempo, o comportamento deixa de parecer misterioso, torna-se legível sem se tornar pessoal. Essa é a base da vantagem psicológica. Já não ficas chocado com as jogadas. Tu antecipas-as. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu leio padrões. Número 3. Dominar as tuas reações. A pessoa que governa sua resposta governa o momento. As situações não te dominam. O teu impulso não gerido é que o faz. Cada confronto, atraso, insulto ou surpresa cria uma fração de segundo de onda interna. A maioria das pessoas deixa essa onda conduzir o seu próximo movimento. É por isso que perdem a posição. O impulso emocional é rápido, barulhento e convincente, mas raramente é preciso. A precisão pertence àquele que consegue aguentar a onda sem lhe obedecer. A provocação só funciona quando produz movimento visível. Se alguém te consegue irritar quando quer, consegue desviar o teu foco do teu objetivo, a tua atenção é sequestrada. O teu tom muda. O teu discernimento estreita-se. Começas a tentar ganhar o momento em vez de ganhar o resultado. Essa troca é muito cara. Os atores táticos provocam para encurtar a tua janela de pensamento. Quando a tua janela de pensamento encolhe, a tua taxa de erro aumenta. O controle da reação não é supressão, é dominar o tempo. Tu continuas a registrar o evento, mas atrasas a resposta comportamental. Esse atraso é poder. Nesse pequeno intervalo, tu escolhes a postura, as palavras e a direção. Sem esse intervalo, operas como um interruptor em vez de um estratega. Negociadores de alto nível e comandantes de campo treinam esta pausa deliberadamente. Eles sabem que a primeira resposta emocional raramente é a resposta operacional mais forte. As demonstrações emocionais recompensam o agressor. Quando a pressão produz frustração visível, o atacante recebe a confirmação de que o método funciona, e eles escalam. Quando a pressão produz firmeza, o método falha. Eles hesitam. O comportamento calmo não é passivo. É perturbador para as tentativas de manipulação. Quebra o ciclo de feedback de que o outro lado depende. Sem feedback, não há calibração. Sem calibração, não há controlo. Maquiavel disse uma vez: o homem sábio faz de uma vez o que o tolo faz no fim. Aplicado aqui, significa que o ajuste disciplinado supera o arrependimento atrasado. A pessoa sem treino reage e depois pensa. A pessoa disciplinada pensa e depois age. Velocidade sem direção é fraqueza. Direção com velocidade medida é autoridade. O teu objetivo não é ser o que responde mais depressa. É ser o que se move com maior precisão. O controle da respiração é um dos estabilizadores de reação mais simples. Sob stress, a respiração torna-se superficial e rápida, o que intensifica a carga emocional. Abrandar a tua respiração reinicia a escalada fisiológica. Esse reinício protege a clareza cognitiva. Profissionais de elite, desde unidades táticas a corretores de alto risco, usam a regulação da respiração para evitar a sobrecarga emocional. O corpo pode ser usado para estabilizar a mente. A disciplina na linguagem também molda o domínio da reação. Respostas curtas mantêm a estrutura. Um tom neutro mantém o equilíbrio.
Palavras limpas evitam a escalada. Quando as frases se tornam mais longas e mais altas, o controlo já está a escorregar. O discurso estruturado sinaliza a ordem interna. O discurso desordenado sinaliza a turbulência interna. As pessoas respondem de forma diferente a cada um deles. Um comanda o espaço, o outro convida ao desafio. Outra habilidade crítica é a separação de estímulos. Nem todos os gatilhos merecem que te envolvas. Algumas observações são iscos, não substância. Alguns atrasos são táticas, não problemas. Quando aprendes a classificar os gatilhos antes de lhes responderes, deixas de desperdiçar energia com distrações. O envolvimento seletivo é força. O envolvimento total é exaustão. Entre o estímulo e a resposta, existe uma zona de decisão. A maioria das pessoas deixa essa zona inutilizada. Tu não o farás. Tu vais expandi-la, treiná-la e operar a partir dela. É aí que vive a liberdade de ação. É aí que a pressão perde o controle automático sobre ti. Número 4. Tornares-te ilegível. A previsibilidade cria pontos de acesso. Quando os outros conseguem prever as tuas escolhas, o teu humor e os teus próximos movimentos, eles ganham uma influência silenciosa sobre o teu caminho. Tornar-se ilegível não significa tornar-se distante ou estranho. Significa reduzir os padrões de comportamento que pessoas de fora podem mapear e explorar. A opacidade estratégica é proteção. Quando os teus cálculos internos não são visíveis ao público, as táticas de pressão perdem precisão e as tentativas de persuasão perdem a direção. A maioria das pessoas revela demasiado e demasiado cedo. Planos, cronogramas, frustrações, ambições, os próximos passos. Elas falam as suas intenções em voz alta e sentem-se produtivas a fazê-lo. Na realidade, a divulgação antecipada convida à interferência. Uma vez que a tua direção é conhecida, as opiniões aparecem, a resistência aparece e por vezes a sabotagem silenciosa aparece. Nem toda a gente ataca diretamente. Muitos perturbam de forma indireta. Limitar a divulgação reduz os canais de interferência. O mistério gera cautela. Quando as pessoas não te conseguem classificar facilmente, elas abrandam quando estão perto de ti. Elas medem as suas palavras com mais cuidado. Elas evitam a agressão descuidada. Padrões familiares convidam ao tratamento casual. Padrões pouco claros convidam a uma distância respeitosa. Este é um efeito psicológico visto em salas de negociação, círculos de liderança e ambientes competitivos. Quanto menos exposto emocionalmente for o operador, com mais cuidado os outros procedem. O volume e a frequência do discurso moldam a legibilidade. Falar constantemente produz transparência comportamental. O discurso controlado produz escassez de informação. A escassez aumenta o valor percebido e reduz o acesso interpretativo. Tu não precisas de ficar em silêncio. Precisas de ser seletivo. Responde ao que é necessário. Ignora o que é intrusivo. Redireciona o que é prematuro. A conversa não é confissão. O diálogo não é uma divulgação de dados. Maquiavel disse uma vez: os homens devem ser tratados generosamente ou destruídos, porque eles vingam-se de ferimentos ligeiros. Por ferimentos pesados, não podem. A lição estratégica aqui não é a violência, é o trabalho completo e a cautela. Meias medidas criam reações adversas. A exposição parcial cria vulnerabilidade. Se mostrares fragmentos do teu plano, convidas a resistência direcionada. Se não mostrares nada até a execução, a resistência chega tarde demais para ter importância. A neutralidade emocional em ambientes públicos também reduz a interpretabilidade. Entusiasmo extremo, desilusão visível e irritação acentuada criam picos legíveis. Os picos formam padrões. Os padrões tornam-se em ferramentas de previsão.
A expressão externa equilibrada impede o mapeamento emocional. Isto não remove os teus sentimentos. Remove o sinal de transmissão. O teu mundo interior permanece ativo, mas a tua exibição exterior permanece constante. A variação de rotina é outra ferramenta para te tornares ilegível. Quando o teu estilo de tempo e sequência seguem sempre a mesma ordem, a antecipação torna-se fácil. Uma pequena variação quebra os modelos de previsão. Muda o teu tempo de resposta. Muda o teu estilo de reunião. Muda a extensão da tua comunicação. Não de forma aleatória, mas deliberadamente. A variação controlada impede a criação de perfis comportamentais. O comportamento digital também conta. Partilhar demasiadas atualizações, objetivos e lutas online constrói um perfil psicológico público. Esse perfil pode ser usado para te influenciar, pressionar ou distrair. Operadores estratégicos partilham resultados, não processos. Resultados, não a preparação. A conquista, não a intenção. Isto mantém a energia em privado e a avaliação externa. O controlo facial e as micro-reações valem a pena ser treinados. Uma sobrancelha levantada, um sobrolho franzido ou um sorriso repentino podem revelar preferência ou desconforto. Profissionais de alto risco praticam rostos de escuta neutra por essa razão. Quando o teu rosto não deixa escapar sinais de decisão, o poder de negociação aumenta automaticamente. Imprevisível não significa caótico. Significa ser internamente consistente, mas externamente não transparente. Tu sabes a tua direção. Os outros não veem o mapa. Esse é o equilíbrio. Estrutura por dentro, opacidade por fora. Número 5. Desapegar-se dos resultados. O apego a um resultado específico enfraquece a tua posição mais do que a falta de habilidade alguma vez fará. No momento em que precisas emocionalmente de um resultado em particular, a tua flexibilidade desaparece. Quando a flexibilidade desaparece, o poder de negociação cai. A pressão funciona melhor na pessoa que sente que tem de ganhar este negócio, garantir esta aprovação, obter esta oportunidade ou receber este reconhecimento. A necessidade cria tensão visível. A tensão cria alavancagem. Mas, para o outro lado, o desespero tem uma assinatura comportamental. Acelera o acordo. Reduz os padrões. Aceita más condições. Ignora os sinais de aviso. Uma pessoa que sente que não se pode afastar irá tolerar condições que normalmente rejeitaria. Operadores habilidosos procuram este sinal primeiro. Eles não estão apenas a ouvir as tuas palavras, estão a observar a tua vontade de te ires embora. Quanto menos disposto estiveres a afastar-te, mais controlo eles ganham sobre a estrutura da interação. O desapego não significa falta de ambição. Significa independência emocional em relação ao resultado imediato. Tu persegues com força, mas não estás psicologicamente acorrentado ao sucesso naquele único momento. Isto cria uma energia de negociação calma. A energia calma muda a forma como os outros te avaliam. Quando pareces internamente estável, quer a resposta seja sim ou não, a tua força percebida aumenta. A estabilidade é atraente em ambientes de poder porque sinaliza autossuficiência. A fome de aprovação é outra armadilha de apego. Quando a validação se torna combustível, a influência torna-se fácil. O elogio pode guiar-te, a inclusão pode silenciar-te, o reconhecimento pode comprar o teu acordo. A aprovação externa deve ser bem-vinda, mas nunca exigida. No momento em que a tua identidade depende dos aplausos de fora, a tua direção torna-se manipulável externamente. Pessoas ancoradas internamente são mais difíceis de redirecionar porque a sua fonte de motivação não é transferível. Maquiavel disse uma vez:
Um príncipe que não é sábio por si mesmo não pode ser sabiamente aconselhado. O significado mais profundo aqui é a autonomia de julgamento. Quando dependes demasiado do endosso externo, o teu centro de decisão move-se para fora. O desapego mantém o teu centro de julgamento no interior. O conselho torna-se uma informação, não uma ordem. As opiniões tornam-se dados, não ordens. Tu permaneces a autoridade final sobre os teus movimentos. A fixação nos resultados também estreita a percepção. Quando a tua mente se fixa num único alvo, perdes caminhos alternativos. A visão de túnel reduz a criatividade e a consciência situacional. A perseguição desapegada mantém a percepção ampla. Tu vês os substitutos, as alternativas e as mudanças de tempo. Tu reconheces quando o atraso é mais inteligente do que a força. Tu reconheces quando a saída é mais forte do que a insistência. A retirada estratégica é muitas vezes mais poderosa do que a persistência emocional. Também há a velocidade de recuperação emocional a considerar. Indivíduos apegados entram em colapso após a rejeição porque o seu investimento emocional era absoluto. Pessoas com um desempenho desapegado recuperam rapidamente porque a sua identidade nunca esteve ligada a esse único evento. A recuperação rápida preserva a dinâmica. A recuperação lenta drena-a. A resiliência é mais fácil quando a identidade está separada do resultado. A linguagem revela o nível de apego. Ouve frases como "eu tenho que", "eu não posso perder isto", "esta é a minha única oportunidade". Estas declarações bloqueiam a mente no modo de dependência. Substitui-as por linguagem operacional. Este é um caminho. Esta é uma opção. Existem alternativas. As palavras remodelam a postura interna. A postura interna remodela o comportamento externo. O negociador mais forte em qualquer sala é aquele que pode genuinamente levantar-se e ir embora sem entrar em colapso emocional. Só essa capacidade muda a forma como as ofertas lhe são apresentadas. O desapego não é fraqueza. É a gravidade da negociação. Agora quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu posso ir embora. Número 6. Construir uma força silenciosa. A ambição barulhenta atrai a atenção. O progresso silencioso constrói vantagem. Muitas pessoas sabotam a sua própria ascensão ao anunciarem cada intenção antes da execução. Elas transmitem objetivos, estratégias e os próximos movimentos. Depois perguntam se por que é que a resistência aparece, a competição aumenta e os obstáculos se multiplicam. A visibilidade sem a conclusão convida à interferência. A força silenciosa funciona da forma diferente. Desenvolve a capacidade fora da vista e revela a prova apenas depois dos resultados existirem. Quando declaras os planos cedo demais, ativas 3 reações nos outros: comparação, dúvida e disrupção. Alguns vão competir contigo. Alguns vão questionar-te. Alguns vão desencorajar-te subtilmente. Nem sempre por maldade. Muitas vezes por ego ou insegurança. O teu progresso é sobrecarregado. A energia que deveria ir para a execução é gasta na explicação e na defesa. A preparação privada protege a dinâmica. A subestimação é um ativo estratégico. Quando os outros acreditam que és comum, lento ou inofensivo, eles baixam a guarda. A guarda baixa cria espaço operacional. Tu podes construir habilidades, rede de contactos e estrutura sem pressão. A vantagem surpresa vem de lacunas de expectativa. Se toda a gente espera pouco, o desempenho medido cria um valor de choque. O valor de choque multiplica o impacto. Maquiavel disse uma vez: os homens julgam geralmente mais pelos olhos do que pelas mãos. O que significa que as pessoas acreditam no que veem concluído, não no que ouvem ser prometido.
A intenção falada tem baixa autoridade. A conquista visível tem alta autoridade. É por isso que construtores silenciosos frequentemente comandam mais respeito do que os planeadores barulhentos. Os resultados encerram o debate. Os anúncios iniciam-no. A melhoria privada também fortalece a disciplina. Quando não há público a observar, a motivação deve vir de padrões internos em vez de elogios externos. Isso constrói uma determinação duradoura. Os artistas públicos dependem de ciclos de aplausos. Os executantes silenciosos dependem de métricas pessoais. As métricas pessoais são estáveis. Os ciclos de aplausos não são. A estabilidade produz consistência. Outro benefício da baixa divulgação é a redução da pressão psicológica. Quando dizes a muitas pessoas o teu objetivo, crias uma expectativa social. A expectativa social cria ansiedade. A ansiedade reduz a qualidade do desempenho. Ao manteres os objetivos para ti, removes o estresse de desempenho externo. Trabalhas na capacidade máxima em vez da capacidade defensiva. A execução torna-se mais limpa. A restrição no discurso faz parte da força silenciosa. Nem todas as conquistas precisam de narração. Nem todos os passos precisam de documentação. Os operadores estratégicos partilham de forma seletiva e tardia. O momento é importante. Partilha quando a estrutura estiver segura, não quando for frágil. A exposição inicial convida ao ataque inicial. A exposição madura convida ao reconhecimento. Há também um sinal de poder na compostura combinada com os resultados. Quando alguém produz fortes resultados sem fazer barulho, os observadores atribuem-lhe uma competência mais alta automaticamente. A produtividade silenciosa sugere profundidade. A produtividade barulhenta sugere insegurança. A profundidade atrai a confiança. A insegurança atrai o desafio. A diferença de percepção é significativa em ambientes de liderança e influência. A conservação de energia também desempenha aqui um papel. Falar sobre os planos dá ao cérebro uma falsa sensação de progresso. Liberta químicos de satisfação antes do verdadeiro trabalho estar feito. Isso reduz a motivação para executar. O silêncio preserva a fome. A fome impulsiona a conclusão. A conclusão constrói a autoridade. Constrói habilidades onde ninguém aplaude. Constrói sistemas onde ninguém vê. Constrói resiliência onde ninguém avalia. Depois revela apenas o que está terminado e funcional. Esse padrão cria uma reputação apoiada pela substância em vez de ruído. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu movo-me em silêncio. Número 7. Tornares-te intocável. Tornar-se intocável não tem a ver com ficar sem emoção, distante ou duro. Tem a ver com tornar-se internamente estável e estrategicamente consciente. A transformação acontece quando o teu centro de controlo se move da pressão externa para o comando interno. Antes desta mudança, as palavras, os humores e o comportamento das outras pessoas empurram-te. Depois desta mudança, a turbulência externa atinge a tua superfície, mas não entra no teu núcleo. Tu continuas a ouvir tudo, mas já não és movido por tudo. Nesta fase, a tua presença muda. Ficas mais lento a reagir, mais rápido a compreender e mais difícil de abalar. Os insultos já não atraem a retaliação instantânea. A rejeição já não cria um colapso interno. A traição já não cria raiva cega. Em vez disso, cada evento torna-se informação primeiro, emoção depois. Esta inversão de sequência é a marca da maturidade psicológica. Dados antes dos sentimentos, avaliação antes da ação. Indivíduos intocáveis não procuram vingança emocional. Eles escolhem a vantagem de posição quando são injustiçados. Eles não se apressam a responder. Eles reposicionam-se.
Fortalecem alternativas, apertam fronteiras e ajustam o acesso. A resposta deles é estrutural, não teatral. O drama é alto, mas fraco. A estrutura é silenciosa, mas decisiva. Com o tempo, a estrutura vence sempre. Os teus investimentos emocionais também se tornam seletivos. Paras de dar confiança total, baseada apenas em palavras. Paras de dar acesso ilimitado com base numa história curta. Paras de dar energia profunda a conexões rasas. A alocação torna-se intencional. A atenção torna-se filtrada. Nem todos ganham acesso à primeira fila da tua mente e do teu tempo. A escassez aumenta o valor, incluindo o valor da tua presença. O comportamento calmo torna-se a tua postura padrão, não um ato forçado. As pessoas começam a notar que a pressão não te acelera. A urgência não te baralha. O elogio não te infla. O medo não te encurrala. Esta consistência constrói uma reputação de solidez interior. E a reputação muda a forma como os outros se aproximam de ti. Os manipuladores preferem alvos reativos. Quando deixas de ser reativo, deixas de ser atraente para eles. Há também uma mudança no comportamento defensivo. No início da jornada, as pessoas protegem-se discutindo, provando e explicando. Mais tarde, na jornada, protegem-se selecionando, limitando e desapegando-se. Menos argumentos, mais filtros. Menos debates emocionais, mais controle de acesso. A saída substitui a escalada. A distância substitui o conflito. A eficiência substitui o ruído. O respeito próprio torna-se operacional, não emocional. Não te sentes apenas digno. Tu assumes o teu valor através de padrões, respostas tardias ao desrespeito, correção imediata do cruzamento de fronteiras, exposição reduzida a ofensores reincidentes. Os padrões não são falados em voz alta, são aplicados de forma consistente. A consistência ensina os outros a tratarem-te sem negociar. O teu sistema nervoso também se adapta. Situações que outrora provocavam ansiedade, agora desencadeiam a análise. Situações que outrora criavam hesitação, agora criam planeamento, isto é, condicionamento através da disciplina. O comportamento repetido e controlado reprograma a resposta automática. A compostura torna-se natural em vez de esforçada. A força torna-se a tua base em vez de um desempenho. Intocável não significa inalcançável. Significa ser inamovível sem permissão. A influência deve passar pelo teu filtro. A pressão deve passar pela tua avaliação. O acesso deve passar pelos teus padrões. Esta é a forma final do poder pessoal nas dinâmicas humanas. Resposta escolhida. Acesso guardado. Presença estável. Acabaste de passar por uma estrutura que a maioria das pessoas vai ouvir, mas muito poucas irão praticar. Essa é a diferença entre entretenimento e transformação. A informação por si só não te torna intocável. A aplicação, sim. A disciplina, sim. A repetição, sim. Os princípios que aprendeste aqui são simples de compreender, mas exigentes de viver. O controle emocional, a contenção comportamental, o silêncio estratégico, a divulgação seletiva e a estabilidade interna. Estes não são traços de personalidade, são habilidades treinadas. A partir deste momento, mede o teu progresso de forma diferente. Não pela intensidade com que sentes, mas pela forma como mantens o teu centro sob pressão. Não pela rapidez com que respondes, mas pela precisão com que escolhes a tua resposta. Não pelo quanto revelas, mas por quão bem proteges a tua posição interna.
Quando as tuas reações se tornam intencionais, as tuas palavras tornam-se medidas e os teus movimentos tornam-se silenciosos, as pessoas vão sentir uma mudança à tua volta. Não precisarás de anunciar a força. A tua compostura irá sinalizá-la. Lembra-te disto. Ser intocável não tem a ver com dominar a sala. Tem a ver com não seres dominado dentro da tua própria mente. O ruído existirá sempre. A provocação existirá sempre. A opinião existirá sempre. A tua vantagem vem de permaneceres firme, enquanto os outros se tornam emocionais. A calma não é passiva. A calma é alavancagem. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é posicionamento. O desapego não é indiferença. O desapego é o controle sobre a dependência emocional. Se essa mentalidade é o tipo de vantagem psicológica que queres construir, então mantém-te ligado aqui. Este canal é sobre a consciência maquiavélica, o comportamento humano e as dinâmicas de poder, as habilidades que te tornam mais difícil de influenciar e mais difícil de quebrar. Se este vídeo afiou teu pensamento, tira um segundo agora. Gosta do vídeo? Partilhe-o com alguém que precisa de uma armadura mental mais forte e subscreve o canal para mais conhecimento estratégico como este. Essa pequena ação ajuda que este tipo de conteúdo chegue aos poucos que estão prontos para usar. Deixa esta afirmação final nos comentários. Mente calma, movimentos controlados. Mantém-te ponderado. Mantém-te alerta. Mantém-te ilegível. Olá, guerreiros. Se eu pudesse observar as tuas reações durante apenas 10 minutos, o teu rosto, o teu tom de voz, o teu tempo de resposta, eu conseguiria prever as tuas decisões. E se eu consigo prever o que vais fazer, eu consigo controlar-te. Essa é a regra que ninguém te conta. O controlo não começa com a autoridade, começa com a previsibilidade emocional. A maioria das pessoas pensa que o poder tem a ver com estatuto, dinheiro ou posição. Errado. O verdadeiro poder começa onde a reação emocional termina. Olha à tua volta. As pessoas que são empurradas, pressionadas e manipuladas nem sempre são as mais fracas. Elas são as mais transparentes emocionalmente. Elas mostram tudo. Elas reagem instantaneamente. Elas revelam a intenção antes da ação. Elas falam antes de pensar. Elas explicam antes de lhes perguntarem. E sem se aperceberem, entregam a sua vantagem psicológica. Não por serem tolas, mas por estarem desprotegidas. A psicologia maquiavélica não tem a ver com crueldade. Tem a ver com clareza. Começa com uma verdade desconfortável. O comportamento humano segue a vantagem. As pessoas testam os limites. Elas medem a resistência. Elas estudam os padrões de resposta. Aquele que reage mais rápido geralmente perde o controle primeiro. Aquele que mantém a compostura controla o ritmo e o ritmo controla o resultado, quando as tuas reações são lentas, ponderadas e seletivas. A pressão deixa de funcionar em ti.